Olá, bem-vindo a Coquitos Educational Games. Hoje vamos jogar Programming and Drawing Geometric Figures, programação e desenho de figuras geométricas. Um jogo que combina arte e desenho com programação. Com esse jogo, as crianças podem trabalhar habilidades como geometria, resolução de problemas, arte, programação, algoritmos, inglês e trabalho de projeto. Para jogar, basta procurar o jogo Geometric Figures Programming and Drawing na Coquitos usando o mecanismo de busca interno, por exemplo. Clicar em jogar e podemos expandi-lo com este botão para a tela grande para vê-lo com mais clareza. Bem, algumas ideias gerais do jogo. A tela é dividida em várias seções. A seção esquerda, que é uma coluna cheia de linhas. E é o local para colocar as instruções. Quais instruções de programação? As que temos aqui embaixo, que são as que estão disponíveis nesta atividade online. Portanto, para colocar as instruções nas linhas, temos de clicar na instrução que queremos e arrastá-la para uma dessas linhas. Em seguida, em uma coluna intermediária, há uma série de botões. Por exemplo, Run é para executar o código, Clear para excluir tudo o que escrevemos. Step para dar um passo, para ver passo a passo como o código de programação funciona. Insert para inserir uma nova linha vazia no código. Delete para excluir uma das linhas que escrevemos. Grid, o botão para ver. A escala do tamanho da tela que tem coordenadas. A coordenadas que tem 300 pixels em cada um dos eixos depois. Em cada um dos eixos, de modo que é 600 por 600 pixels mais ou menos a tela na qual podemos desenhar. Isso será importante porque, quando formos desenhar um segmento, teremos de especificar o comprimento do desenho. Então, para se ter uma ideia, se desenharmos um pixel, ele mal aparecerá na tela. Temos de fazer desenhos. Na escala de 50, 100 até 300 ou mesmo 600 pixels, uma linha pode ser desenhada. E podemos vê-la na tela. Temos de levar em conta o tamanho da tela e o desenho que fazemos. Depois, o botão de exemplos é muito interessante porque, ao clicar sucessivamente, podemos ver vários desenhos que o jogo traz por padrão e seu código equivalente, ou seja, podemos estudar ou descobrir ou tentar decifrar como esse código, ou tentar decifrar como esse código formou esse desenho. A seguir, vamos dar nossos primeiros passos autônomos. Vamos limpar. Clicando em limpar todo o código, o desenho equivalente é excluído. Podemos decidir ver ou não ver as coordenadas. Vamos desenhar alguns segmentos, ou seja, algumas linhas retas. Linhas retas. A primeira coisa a saber é que iniciamos o código-fonte para desenhar o ponteiro começa no centro, olhando para a direita, orientado para a direita. A primeira instrução que vamos colocar é Clear. Não há necessidade de arrastar, basta clicar e ela será colocada na linha que selecionamos anteriormente. Vamos colocar Clear em primeiro lugar para que ele sempre exclua o código toda vez que for executado. Em segundo lugar, vamos dizer a ele que Forward é a instrução para avançar em alguma direção. Temos que dizer a ele a distância que queremos que ele avance. Por exemplo, 200 pixels. Não vamos informá-lo nessa direção e ele pintará em cores. A cor padrão é o vermelho. Vamos mudar a cor para amarelo. Primeiro, removemos. Agrade as coordenadas. Para inserir uma linha acima dela, antes de rolar a tela e digitar, clicaremos em Inserir. E lá selecionaremos com a instrução Pen Color para desenhar em amarelo. Portanto, o que essas linhas de programação farão é apagar a tela, escolher a cor para pintar de amarelo ou mover 200 pixels. Digo isso do centro para a direita porque essas são as linhas de programação. Com a configuração inicial, vamos clicar em Run e veremos como esse código executou essa linha reta. O que teríamos de fazer para desenhar uma linha para cima? Bem, a primeira coisa que teríamos de fazer é que, como a configuração inicial está olhando para a direita, teríamos de mudar a direção em que ela está posicionada. A direção em que ela está posicionada.
Portanto, vamos inserir depois de pen color uma linha e vamos dizer a ela para virar à esquerda. Girar 90 graus para a esquerda. Essa linha amarela será apagada porque temos a instrução limpar na parte superior. Se não a tivéssemos, continuaríamos a acumular os desenhos em cima dela. Então, escolhemos a amarela, vamos escolher a rosa para mudar, para ver se ela é diferente. Nós o giramos 90 graus para que, em vez de olhar para a direita, ele olhe para cima. Vamos pintar mais 200, vamos ver run. Certo, então seria assim, que mudamos magnitude do segmento, por exemplo, 50, que seria 1/4. Clicamos em run novamente. E vemos como ele pinta apenas 50 pixels, esse segmento de 50 pixels. Queremos que o segmento seja oblíquo. Portanto, vamos ver a rotação. Em vez de girar 90, podemos dizer a ele para girar 45. Nesse caso, vamos dizer a ele para pintar outra coisa, para que pareça maior, e vamos mudar a cor. E vamos mudar a cor do pink para verde fosforescente, para a cor cal. Ele pintará um segmento nesta direção, mais ou menos deste tamanho, vamos ver. Certo, então tudo bem. Como continuaríamos a pintar nesse código, nesse desenho? Bem, continuaríamos adicionando linhas e, nesse caso, o ponteiro ou cursor está aqui. Poderíamos nos mover daqui com a instrução Pen Up, que levanta a caneta do desenho. Podemos nos mover? Vamos separar, por exemplo, 50 pixels na mesma direção. Então podemos dizer a ele para virar para a esquerda 90 graus, por exemplo. Ou seja, ele vai começar a pintar a partir daqui e vamos dizer a ele para nos pintar. E para nos pintar, vamos usar outra cor vermelha na amarela que contrasta mais com o rosa. A partir daqui, vamos pintar mais. 50 em rosa. Ok, vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que aconteceu. Ok. Quando coloquei a instrução Pen Up, esqueci de colocar a instrução Pen Down para que ele possa desenhar, ok? Então, quando a rolagem estiver concluída, vamos inserir uma linha aqui e definir a instrução Pen Down. De modo que ele role os 50, depois a caneta para baixo novamente e possa continuar desenhando quando rolar. Pronto, já está. Ele desenharia essa linha de 150 arquivos a 45 graus acima da horizontal, que é a posição padrão. Ele desloca esses 50 pixels, gira 90 e desenha 50 pixels de rosa. E, portanto, esse seria o desenho de segmento simples que podemos fazer com esse jogo. O que podemos fazer com esse jogo? Bem, a seguir, tentaremos desenhar algumas figuras geométricas simples. Isso está relacionado à solução de problemas, se usarmos essa ferramenta de programação para desenhar um triângulo equilátero. Para desenhar um triângulo equilátero, por exemplo, um triângulo equilátero com os 3 lados iguais. Com os 3 lados iguais, os 3 ângulos internos iguais de 60 graus cada, como desenharíamos um triângulo equilátero aqui? Bem, vamos tentar. Primeiro colocamos a instrução Clear. Sabemos que começamos do centro olhando para a direita. Bem, vamos aproveitar isso para desenhar uma base. Vamos fazer um triângulo de 200. Por exemplo, vamos usar a cor amarela. Vamos desenhar um segmento de 200 do centro para a direita, depois teremos que virar para a esquerda. Quanto temos que virar? Quanto temos de virar para a esquerda? Bem, o ângulo que complementa o ângulo de 60 a 180, ou seja, teríamos que virar para a esquerda 120 graus para desenhar novamente 200 graus ou 200 pontos do outro lado. Se girarmos novamente mais 120, estaremos no topo, no ângulo acima. E depois de girarmos mais 120 graus, estamos de volta. Mudamos 120. A próxima instrução seria redesenhar mais 200 pixels. Vamos executá-la e ver se não cometemos nenhum erro. Ok, perfeito. Podemos ver passo a passo clicando em Step. Como ele executa cada etapa e o que ele faz. Ok? Seria correto. Ok, queremos desenhar um quadrado. Como desenhamos um quadrado? Bem, então clicamos em limpar, pegamos a cor da caneta. Vejamos, ela desapareceu aqui. A caneta roxa, por exemplo.
Vamos desenhar um quadrado. Vamos ver, caneta rosa. Ok, passo a passo. Como demos passo a passo? Esse não muda de linha. Vamos fazer um avanço de 200 para a direita, que desenha a base do quadrado. Ir em seguida uma volta de 90 graus à esquerda, para que possamos desenhar outros 200. Virar novamente. 90. Voltar para reescrever 200. Voltar 90 de novo, estou perdido, vou voltar. Pintar 200, virar 90, pintar 200, virar 90, pintar 200, virar 90 e pintar 200. Ok. Vamos fazer isso passo a passo. É ver. O que observamos aqui? Que ele repete a instrução para frente, virar esquerda, 1, 2, 3 e bem, 3,5, certo? Poderíamos dar outra volta aqui. Então, para isso, temos o loop, que é uma figura de programação muito importante e é a única que temos aqui, mas é a que nos permite fazer esses trabalhos, esses projetos, desenhos, figuras geométricas. E, portanto, vamos excluir uma a uma com a tecla Delete e deixaremos as duas instruções que se repetem. Vamos inserir uma linha acima dessas duas instruções que se repetem e vamos pegar a repetição. E vamos fechá-la por baixo com AND, porque caso contrário ela não saberá até onde deve se repetir. Portanto, ela vai se repetir. Aí podemos colocar o número de iterações, vamos dizer 4. Porque há 4 vezes que ele precisa pintar e vamos clicar em Step. E veremos como o loop, e ele para depois dessas 4 vezes. O que aconteceria se colocássemos 8 repetições? Bem, ele sobrescreve o quadrado porque a instrução de desenho torna o segmento um pouco maior. Vamos colocar em vez de 8. Vamos colocar em vez de 8, 80 e vamos pressionar Run para que seja executado de uma só vez. Vemos que o segmento ainda é um pouco mais grosso porque ele está pintando o quadrado mais vezes. Não precisamos de 80 repetições. Precisamos apenas de 4 para pintar o quadrado, que é o que precisamos. Para pintar o quadrado, que é o que estamos procurando e é o nosso objetivo. Vamos agora desenhar uma circunferência. É uma figura um pouco mais complexa para desenhar com essa ferramenta, mas vamos tentar. Vamos escrever a instrução para limpar a tela. Limpar primeiro. Ok, o ponteiro está no centro. Vamos tentar mover o raio, mas sem pintar. Vamos tentar mover o raio, mas sem pintar. Então vamos clicar na caneta para cima para levantar o pincel. Vamos mover 200 para a direita para centralizar a circunferência. Ok. E aqui, como estamos olhando para fora, para a direita, o que vamos fazer é virar e começar a olhar para cima. Vamos fazer 1. A esquerda de 90, começamos a partir. Começamos do lado direito da circunferência, de uma extremidade. A circunferência não tem extremidades, a circunferência não tem extremidades, mas bem, a partir de um ponto, o ponto mais à direita da circunferência, estamos olhando para cima e a ideia para pintar a circunferência é pintar o ponto mais à direita da circunferência, que pintamos, que veremos 1 grau e pintaremos 1 grau dentro dos 360 graus que ela tem de ter, ou seja, e vamos fazer uma circunferência de 360 pontos ou pixels. Certo, então vamos girá-lo 360 vezes como se fosse um relógio que tem 360 ponteiros. Dividir todo o espaço em 360 e pintar um pixel de cada vez. Então vamos usar o loop. Sem o loop não conseguiríamos pintar a circunferência. Para pintar este pixel, cada parte da divisão desses 360, cada grau, digamos. Ou seja, vamos pintar um pixel para cada grau. Não sei se expliquei bem, então agora vamos pegar a caneta amarela, por exemplo. Ok, podemos colocar a caneta no papel conforme vamos desenhá-la. Aqui vamos colocar o loop. E quantas vezes vamos repetir 360? Porque vamos desenhar um círculo com 360 pontos. Se fizéssemos com 720 pontos,
seria um pouco menos pixelado. Aqui esses loops dessa atividade, que é muito simples, só nos permitem até 960 pontos. Só nos permite até 999, eu tenho a impressão, instruções dentro do loop, mas bem, o suficiente para fazer muitas coisas como estamos vendo. Para fazer muitas coisas como estamos vendo, vamos repetir 360 vezes o para frente, pintar um ponto, girar para a esquerda, 1 grau, pintar um pixel e girar 1 grau para a esquerda. Certo, então? Se eu não estiver enganado, acho que está tudo bem. Vamos dar um passo de cada vez. Vamos ver. Mas bem, passo a passo, poderíamos passar a manhã inteira aqui, desenhando a circunferência, mas para ver como o loop funciona e entender como a programação funciona, como as instruções funcionam. Bem, é fenomenal em nível educacional, em nível de ensino. Vemos como ele está fazendo, como está desenhando, e o algoritmo que pensamos para esse desenho está correto. É bem planejado para desenhar assim. Bem, vamos parar com isso. E vamos deixá-lo em execução. Então a única coisa que eu estava pensando era em fazer isso com o centro aqui. E não consegui fazer isso, adiantei 200, movi 200. Ah, certo, é claro. Porque ele está saindo com um raio de 50. Certo. Portanto, essa instrução seria realmente uma sobra. Vamos excluí-la. Vamos executá-la. É claro que se não nos movermos bem, poderíamos adicionar uma instrução para que ela permaneça no centro, para mover 50. Vejamos. Ah, ok. Mas nós o pintamos porque deveríamos tê-lo colocado aqui. Vamos ver agora. Ok, assim, no centro. Ok. Ótimo. Então, ao pintar 360, ele faria isso. Vamos fazer outro teste. Claro, mas se colocarmos 720, também não temos números decimais para fazer. Para fazer uma pintura menor, então, bem, essa é a figura que podemos pintar. Bem, já atingimos nosso objetivo de pintar a circunferência. E conseguimos decifrar o algoritmo, que seria essa resolução do problema, como pintar uma circunferência, com quais instruções e com quais figuras. Com isso, a partir da atividade simples, bem, nós conseguimos. E por fim, vamos gerar essas figuras mais artísticas, que são as que vimos nos exemplos. Que tem esses loops, eles os estão usando para preencher o espaço com cores. Com mais cores ou com mais linhas, elas preenchem o espaço com linhas fazendo uso dessas repetições. Com muitas iterações, um grande número de repetições, cada iteração é cada repetição. E bem, vamos tentar fazer um pequeno exemplo nós mesmos. Usamos a instrução clear para limpar a tela. E vamos começar a partir de, normalmente temos que começar a partir de alguma figura, algum desenho. Por exemplo, essa parte com quadrados. Vamos tentar desenhar um triângulo e ver se conseguimos gerar uma repetição. Vamos desenhá-lo. Vamos desenhar. Primeiro vamos escolher o amarelo, por exemplo, que fica muito bem com o fundo preto. Isso em design eles conhecem bem. Para frente, 200. Ok, qual é a chave, a ideia principal para gerar desenhos que preenchem muito espaço, que são tão geométricos e tão artísticos? Bem, em vez de buscar a perfeição na geometria com o ângulo perfeito, em vez de procurar o ângulo de 60, você procurar um ângulo de 59 toda vez que você faz uma iteração. Você gira a figura. Portanto, o que aconteceu conosco no exemplo do quadrado, por exemplo, é que quando fizemos muitas iterações, ele se sobrepôs porque era o ângulo correto de 90 graus e colocou o cursor de volta na mesma linha. Mas se em vez de 90,
Colocarmos uma pequena variação, 85 ou 95 ou alguma pequena variação. Toda vez que ele faz esse círculo para desenhar, ele se desvia um pouco, depois faz linhas separadas e cria essas figuras geométricas, esses padrões artísticos que esse programa simples gera, mas com muito poder de aprendizado. E muito poder de aprendizado e muito poder em termos de trabalho por projetos é um ótimo trabalho. Bem, vamos mover 200. E em vez disso, rodaríamos 120. Então, não sei, estou improvisando. Vamos girar 100, 120 ou talvez mais. Parei. Bem, vamos improvisar e depois vamos retificar e ver o que acontece. Vamos girar 150 e depois vamos fazer 200 de novo. Vou pensar nas instruções primeiro, depois vou colocar o loop. Bem, acho que com um loop aqui repita. E aqui colocamos o fim. Desenhar 200 e virar 150. Vamos ver o que acontece. Colocamos um monte de repetições, não por repetições. Bem, então, efetivamente, criamos uma estrela. Vamos fazer isso passo a passo, para ver como o loop é feito. Ok, podemos ver que toda vez que ela gira, como ela não coincide com os ângulos, bem, chega a um ponto nessas 500 repetições em que ele começa a sobrescrever OK. Então vamos fazer uma coisa. Em vez de girar 150, que parece ser um número que, depois de algumas repetições, não muitas, cerca de 8 ou 16, ele começa a repetir o mesmo desenho. Vamos colocar 145. Vamos ver. Bem, conseguimos o efeito que estávamos procurando. Ok. E bem, a malha está muito mais apertada, porque com esses 145 graus de rotação podemos vê-la passo a passo. Não coincide, depois de algumas iterações não coincide com as outras linhas que já desenhamos, então vemos como ela tece, porque é como se estivesse tecendo, como se estivesse fazendo um tecido. E ele tece o espaço com esses segmentos e cria esse desenho artístico. Então, bem, achamos que é um exercício, um jogo extraordinário para aprender programação, para fazer desenhos artísticos que podem ser usados em matemática, ciência da computação, arte, artes plásticas, design, desenho. Ele tem muitas habilidades que podem ser trabalhadas. De resolução de problemas, acima de tudo, compreensão, lógica e, bem, programação, é claro, para aprender essas primeiras instruções de programação. E realmente lindo esse jogo e essa atividade. Esperamos que você goste. Deixamos o jogo disponível em Coquitos, programação e desenho de figuras geométricas para que você possa usá-lo sempre que quiser. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.